Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone nessa terça-feira e o Timão que está próximo de renovar o seu contrato com a Esporte da Sorte, consequentemente ganhar mais alguns milhões nesse novo contrato e muita informação sobre o Matias Soa, sobre o Michael. O Vessone foi fenomenal nessa análise. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. E no Corinthians, meu caro Rodrigo Vessone quitou uma das dívidas com o Matias Rojas e dessa forma ele evitou um novo transfer ban. Ainda assim, ele está sob transfer ban, é isso? É isso, são casos diferentes. Vamos lá, essa dívida do Matias Rojas é daquela, considero uma das piores da história do Corinthians. É um dos casos mais bizarros em 115 anos de história. O Rojas não faz parte do Corinthians há 2 anos e o Corinthians acaba de se desprender de 40 milhões, ou seja, joga 40 milhões na lata do lixo. Vamos à origem disso. O Corinthians, ainda com Duílio Monteiro Alves, contrato paraguaio, e faz lá o parcelamento das luvas. Não honra, acaba o mandato dele, entra o Augusto, que então repactua o pagamento para o Rojas e seu staff. Só que ele, Augusto Melo e Rubens Gomes, o Rubão, aceitam colocar a tal da cláusula de liberação automática em caso de inadimplência. E aí não deu outra. De acordo com o diretor financeiro anterior, o Rosala, tinha o dinheiro na conta para pagar a parcela lá na segunda, terça-feira. Só que o Antônio Oliveira estava saindo do Cuiabá e precisava pagar a multa do Antônio Oliveira para ele comandar o time no final de semana. Usaram o dinheiro para pagar a multa do Cuiabá, ou seja, não custava nada jogar um jogo com auxiliar no banco, né? Tiraram o dinheiro da conta, pagaram o Cuiabá, e aí na hora de pagar a parcela do Rojas não tinha dinheiro, não teve a menor dúvida, ele sabia da cláusula, pegou as coisinhas dele, no outro dia foi embora. E aí executou o Corinthians, que tinha como obrigação, com essa cláusula, pagar até o final do contrato dele, que era 2027. Por isso que está dando 40 milhões. É a somatória de todos os salários até 2027. Ele não está há 2 anos no Corinthians, acionou a FIFA, e aí deu ganho de causa para o jogador e para o staff dele, e estava só esperando o transfer ban. O Corinthians foi, se adiantou, conversou com o staff do jogador, que aceitou tirar os juros que já estava além de estancar os juros, tirou os juros que já estava acumulado. O Corinthians calcula mais ou menos em 9 milhões a menos, mas teve que gastar 41 milhões, fez um depósito de 20 e ontem fez o outro depósito de mais 20 e elimina esse problema. Aí alguém deve estar perguntando, não era melhor ter pagado os quase 40 do transfer ban já efetuado do Santos Laguna? O Corinthians alega que não, por conta exatamente dos juros. O Santos Laguna, como já está no transfer ban, ele está na dele, ele está esperando o depósito. Ele não vai ficar querendo tirar muitos juros aqui ou ali, porque ele sabe que o Corinthians está amarrado com o transfer ban. O Rojas ainda ia estourar o caso, ainda ia virar transfer ban. Então, para o jogador, tirar um pouco dos juros e receber rápido, para ele era melhor. Para ele não esperar, transfer ban e tal. Então, o Corinthians optou por garantir uns juros a menos de um caso não estourado e depois resolver o caso que já está estourado, que, aliás, o Corinthians quer resolver até o final de semana. Está tentando ainda tirar algumas juros, outra com o Santos Laguna, ver se o Santos Laguna melhora um pouquinho o valor, mas não vai ficar entre 38, 40 milhões para o time mexicano também. Então, praticamente 80 milhões de reais aí jogados na lata do lixo. Então, você, torcedor, que paga o Memphis, que é um cara que ajuda mais, que tem dívida com o Memphis, tem outras coisas que são piores que você tem que pagar. Repactou, por exemplo, com o Memphis, está pagando parcelado, mas poderia, por exemplo, quitar 25, 30 milhões que deve para o Memphis. Mas não consegue porque tem essas outras todas para resolver. Outra informação importante, o Corinthians não conseguiu pagar à vista o prêmio da Copa do Brasil como tinha prometido para os jogadores, mas conversou com os jogadores, dividiu em 3 vezes e já pagou ontem a primeira parcela da premiação da Copa do Brasil. E o Corinthians explicou que metade do valor da premiação, a gente falou disso ontem, foi parar numa conta da Caixa por conta daquele bloqueio e o dinheiro ainda está parado. Aliás, ontem eu fiquei aqui, coloquei em dúvida que o Corinthians poderia estar atrasado ou não, a gente também foi atrás da informação. O Corinthians pagou as 4 parcelas trimestrais do ano de 2025, parcelas essas que a somatória deram 93 milhões de reais
Então o Corinthians pagou 4 em 2023, 4 em 2024 e 4 parcelas em 2025, dando agora só essas de 25, 93 milhões de reais. Então, a pessoa que fala muitas vezes, o Corinthians ganhou um presente e tal, só o ano passado 93 milhões que o Corinthians poderia ter usado para pagar salário, comprar jogador e pagou a Caixa as prestações. Detalhe, 23 e 24 não amortizou nada, eram os juros do período que o Andrés ficou sem pagar. Só juros. 8 parcelas de juros. As 4 de 25, aí sim, amortizou um pedacinho da dívida e mais os juros normal de qualquer tipo de financiamento. Então, por que a Caixa bloqueou metade da premiação? Para fazer a tal da conta reserva, conta colchão, para as parcelas de março de 26, junho de 26, setembro de 26 e dezembro de 26. Está na cláusula, o Corinthians aceitou esse acordo e ela tem como fazer essa conta reserva, essa conta colchão, juntar um dinheiro lá e deixar parado para ter o dinheiro de quitar posteriormente. O Corinthians está tentando conversar com a Caixa, até meio que politicamente, fala, cara, eu tô cheio de problema, eu tenho que pagar um monte de coisa, eu vou deixar um dinheiro parado numa conta para pagar março, junho, setembro e dezembro, não faz muito sentido, me ajuda, me devolve esse dinheiro, eu tenho muita coisa para pagar. E o Corinthians, então, ao menos está conseguindo. Honrou a primeira parcela da premiação, pagou o transferban do Rojas, pagou e está praticamente acordado para pagar também o transferban em relação ao Santos Laguna. Lembrando, tem o transferban nacional, que é a terceira parcela, vence agora dia 17, dá mais ou menos 7 milhões. O que é o transferban nacional? Pegou um monte de dívida nacional, empresários, ex-jogadores, Cuiabá com o Raniel, enfim, juntou tudo num pacote que dá uns 90 milhões e dividiu várias parcelas trimestrais, se eu não me engano, trimestrais. E a próxima terceira é dia 17 de janeiro. O Corinthians tem que pagar mais 7 milhões. Pagou a primeira 7, pagou a segunda 7, aí atrasou a CBF-Copé da vida, aquele órgão da CBF-Copé, e disse, você está sob transferban. Se você pagar direitinho a terceira, eu vou tirar esse transferban nacional. Então o Corinthians tem até o dia 17 para pagar mais 7 milhões dessa terceira parcela e já está separando dinheiro e vai conseguir pagar, e aí deve tirar o transferban nacional. E o Santos Laguna resolvendo, tira o Internacional, acabam esses dois transferban. Essa é a situação do Corinthians, que também está renovando o seu patrocinador master, pelo menos está bem encaminhado. Uma outra bet ofereceu muito mais, só que o Corinthians, como tem aquela coisa de melhor ter um passarinho na mão do que 2 voando, ele falou, então me dá as garantias bancárias que você vai honrar com isso a promessa, que a promessa era de 180 milhões por ano de valor, o segundo maior, já é o segundo maior contrato, ficaria ainda melhor esse segundo contrato. Só que não vieram essas garantias, o Corinthians então, peraí, então eu vou ficar com uma parceira que já é antiga, que nunca deixou de pagar as suas coisas e que também vai aumentar o contrato. Se fala entre 140 e 150 milhões por ano que o Corinthians vai ganhar só do seu patrocinador master, vai ficar só atrás lá da patrocinadora do Flamengo, mas muito mais do que qualquer outro clube brasileiro. Então está perto também de assinar esse novo acordo, essa renovação com a Esportes da Sorte, que é o atual parceiro. Então é um monte de dinheiro, um monte de problema, mas eu vejo muito mais pagando as situações, tirando coisas da frente do que deixando coisas para trás. Então não se fala muito em reforços, em nada, por conta dessa situação toda. Pelo contrário, perdeu o Thales Magno, que não renovou para diminuir folha, perdeu o Romero, e a chance de perder o Maicon agora para finalizar é grande. A proposta do Atlético é melhor do que a do Corinthians. O Corinthians está fazendo de tudo, está na mão do jogador, mas o Corinthians não vai ficar aumentando, vai para o Atlético, se for o caso. Há um pessimismo neste momento em relação à permanência do Maicon. Então o Corinthians perderia os seus 2 capitães, né? Perdeu o Romero e perderia o Maicon. Em menos de 2 semanas aí perderia essas 2 referências de elenco, mas não tem o que fazer. Tem 30% orçado para diminuir da sua folha, o que dá mais ou menos entre 7 e 8 milhões de reais do que tem de folha. Então você tira do Romero, tira do Thales, tira agora, se for o caso do Maicon, você vai tirando, tem que diminuir cerca de 8 milhões de reais na folha. O Kim,
Enquanto o Vessone estava falando, a gente falou falamos do São Paulo, depois falamos do Corinthians. Outro universo. E eu estava tentando lembrar de algum outro começo de temporada em que os dois grandes de São Paulo, como São Paulo e Corinthians, estão com perspectivas muito baixas. A gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, que está em outra prateleira. Mas eu não lembro de um momento assim. Até o Santos, dá para dizer que tem mais perspectiva. Tem o Neymar, tem o Gabigol e tal, né? Eu também não me recordo um início de temporada tão pessimista, assim, né, de dois clubes grandes aqui de São Paulo. E só adicionando aqui sobre as informações do Corinthians, o Fagner, ele vai permanecer no Cruzeiro, né? Provavelmente o Tite, que ama o Fagner, inclusive o Fagner foi para a Copa do Mundo quando o Tite era o treinador da seleção em 2018 lá na Rússia. Inclusive, ele foi o titular contra a Bélgica, né? Naquela eliminação. E o Danilo, que era uma opção que fez o gol na final da Libertadores pelo Flamengo em cima do Palmeiras, foi reserva. Ele vai continuar no Cruzeiro e não voltará do empréstimo para o Corinthians também, porque o salário do Fagner deve ser um salário alto e aí... O Corinthians continua pagando uma parte do Fagner. Não, agora vai conseguir... que na verdade o Corinthians está alegando que economiza 8 milhões com esse acordo de rescisão, 8 milhões de reais no ano com a saída do Fagner. E que ainda vai ter que pagar um pouco. Eu sempre me preocupo com esse pouquinho do que com o 8 que libera. Ele sempre olha o lado que libera, eu não, com o lado que vai ficar um rescaldinho. Mas assim, na visão da diretoria, você está eliminando 8 milhões e aí você quebra aí por 12, é mais um pedaço dessa folha que precisa de 7 a 8 milhões por mês, que tem que diminuir em relação ao que gastava no ano de 25. Então, Thales, Romero, talvez Maicon e o Fagner, só esses 4 já dão aí boa parte desses 8 milhões mensais a menos aí no salário. E no meio do ano, o contrato do Memphis se encerra, né? Então, eu, vendo de longe, acho que dificilmente deve rolar uma renovação por questões financeiras, né? A tendência é essa, na verdade. É que tem Copa, aí também se o cara arrebenta na Copa, vem proposta... Ele já fez exatamente no meio de 26, pensando na Copa, porque sabia que depois ia criar outras perspectivas. Aparentemente está feliz, ajudando muito nesses últimos 2 anos. Tá repactuado a dívida com ele, né? Deve quase 30 pau para ele, então tá repactuado, pagou as 2 primeiras parcelas bonitinho, só que aí você tem que honrar e terminar de pagar essa dívida com ele, que aliás foi acrescida agora com o título da Copa do Brasil, mais aquele bônus agora do título da Copa do Brasil, mas aparentemente o que de atraso com ele está parcelado e pagar as 2 primeiras. É aquela questão, normalmente acontece, você falou dos mundos, né, São Paulo, Corinthians, esses clubes com dificuldades, você prioriza pagar quem está lá. Quem saiu, você faz o acordo e vai jogando para frente, só que uma hora você tem que pagar, não tem como. Sim. Né? Tem essa situação. O Maicon vai fazer falta se sair? Com certeza, né? O Maicon é um titular, como o Vessone falou também, capitão. Ele conviveu muito com lesões, né, no Corinthians. No primeiro semestre, quando o Corinthians é campeão paulista em cima do Palmeiras, o Maicon não era o titular, né? Jogava com a dupla de volantes, os gringos, e aí, no segundo semestre, o Maicon, com a confiança do Dorival, virou o titular absoluto, praticamente. Inclusive, contra o Vasco na final, ele joga no lugar do Garro, né, como titular ali. Pode ser no lugar do Garro ou no lugar do Martins, depende da sua ótica. Então, eu acho que é um desfalque gigantesco para o Corinthians. E seria uma baita contratação para o Atlético Mineiro e o São Paulo, que gosta do futebol dele, né? Para parte da torcida, a sua resposta é não, tá? Eu tô vendo aqui, o Tom tá rindo. Só vindo do rival mesmo, achar que o cara vai fazer falta. Para parte da torcida, a resposta seria não. Mas por quê? Não gosta do cara? Não, bom porque jogador. Ele teve muitas lesões, e aí algumas, assim, 2 de cruzado. Você acha que o jogador quer receber uma pancada, virar o joelho e ter cruzado? Uma outra lesão, ele quebrou os dedos do pé, ele foi chutar uma bola, o Thiago Maia pelo Flamengo na Libertadores põe a trava da chuteira, ele quebra 3 dedos do pé. Então, assim... teve coisas também que ele não teve culpa. Nesse último ano, ele, como quem disse, ele joga bem, fica à disposição sempre, quase não teve nenhum problema, termina muito bem. O Dorival deve estar pé da vida com essa iminente perda dele, porque o Dorival bancou ele, confiava nele, a torcida não querendo, parte da torcida aí, o Dorival bancando. Só que agora, com essa possibilidade de sair, imagino que o Dorival vai ficar bravo. E o que me pega, e eu também sou a favor da permanência do Maicon, acho que ele ajudaria bastante, é o modelo de negócio.
Cara, você ter um volante canhoto de 28 anos, experiente, que conhece o clube, 6 títulos pelo clube, com 20 e de graça, dentro desse mercado que o Palmeiras vai tirar o Marlon Freitas do Botafogo, 30 milhões só de direito econômico, você não contrata ninguém por menos de 3, 4 de euros, você podendo ter um modelo de negócio que você não ia gastar nada, o Shakhtar ia liberar e ficar com 50% dos direitos econômicos. Esse, pra mim, é o que pega, assim. A reposição do Maicon, será como? Não vai gastar mais? Vamos aguardar, assim, mas parte da torcida não tá descontente com a saída, não. Esse cara... Fez um jogo bom, a estreia. De jogador, Savoia. Me enganou. Pela estreia, eu tava na arena, jogou muito, acho que contra o São Paulo. Não, contra o América Mineiro. América Eu Mineiro. também jogo pra caramba Contra o São Paulo, ele acertou um chute lá do meio da rua e o Rafael foi buscar. Bom, aí tem coisa, cara, porque se eu for presidente do Corinthians, você acha que eu vou fazer um acordo? Tudo bem, tava devendo, mas você acha que eu vou fazer um acordo com um cara desse, sem segundas intenções? Olha, se eu atrasar uma parcela, você recebe... Não pode fazer isso daí, a menos que o cara esteja mal intencionado. De não pagar, ter que pagar e ter um rachide, alguma coisa. Ou é muito burro, ou muito incompetente, ou desonesto. Não sei qual das três. Mas, cara, aí depois atrasa para pagar a multa do que veio aí, como é que chama o português? O Antônio Oliveira. Antônio Oliveira, meu Deus do céu. 40 milhões jogado no lixo. Isa, 40 E o milhões. Félix Torres? Você tem noção? 40 milhões de reais pra esse cara? Não, em 2 vezes teve que pagar. 40 milhões. E ainda teve que se humilhar para pedir para ele tirar o juro e correção. 40 milhões. Parabéns. Mas o Félix Torres também é um caso... Meu... Aí, comprou e não pagou. Vamos chegar aonde? E assim, um jogador que também, tudo bem, às vezes você contrata um cara que não dá certo e tudo mais. O cara veio do Santos Laguna, né? E assim, um jogador que não tem, com todo respeito ao Félix Torres, mas ele não tem condição técnica de jogar no Corinthians. Não. O Rojas jogou 30 jogos pelo Corinthians, né? 40 milhões de reais. 1.300.000 cada jogo dele. Não, 40 milhões só agora, né? E por gol. E por mês, quanto ele ganhava? Então, Não fez nenhum gol. Cara, ó, aí não adianta você revelar Bidon, Messi, pode revelar rasga dinheiro. Acho que ele deu 3 assistências. Joga no lixo. Aí... Thales Magno também, outro, hein? E agora, Félix, Kaká. Savoia vai vir com a bomba dele aí. Tem barulho de bomba aí, não? Igual o Milton Neves fazia? Você tá criando uma expectativa acima do normal, não é uma bomba isso daí. Não? É o quê? Uma biribinha? Não, é uma entrevista que eu fiz com o cara que costurou o acordo, Edgar Soares. Explica e aí a gente coloca. Então, Eu nem ouvi, hein? o negócio é o seguinte, o acordo, o Edgar presidiu lá uma comissão para fazer o acordo com a Caixa. Foi feito esse acordo em condições totalmente diferentes, foi apresentado ao Conselho, foi aprovado, acho que em setembro de 2020, quando... Quem era o presidente? Não era o Duílio. Era o Andrés. Era o Andrés. E aí, depois, quando o Duílio assumiu, mudaram totalmente a coisa. E fizeram outro acordo com a Caixa para compensar o período em que o Andrés não pagou nenhuma prestação, tudo, e aceitaram tudo da Caixa. Ou seja, aquele acordo que o Edgar fez, junto com a comissão, e que o Conselho aprovou, não vale nada, porque mudaram totalmente. Inclusive, o Corinthians tem que ter uma outra conta bancária com reserva. Eles botaram todos os bens do Corinthians à disposição da Caixa. Você compra um apartamento, você compra um imóvel, quando você não consegue pagar, o que acontece? A Caixa vai lá e toma. Por que não faz isso com a Arena? Toma a Arena, cara. Se o Corinthians não pagar, toma a Arena. Aí eu te pergunto, a Caixa vai fazer o que com a Arena? Aí sabia que Corria esse risco? Podia perder, pressionou os caras, o Duílio, não sei se o Duílio pipocou ou não, ou foi obrigado a fazer esse tipo de coisa, assinou tudo que a Caixa botou. Assinou tudo. Botou dívida futura, prêmios,
Um monte de coisa. A lista é imensa. Sem contar a segurança, né? Parque São Jorge, uma série de coisas. Porra, não pode aceitar esse tipo de coisa, cara. Tudo bem, a Caixa é credora, tem que pagar, mas não pode... Senão a Caixa, cara, a Caixa percebeu. Opa, não vamos conseguir... Vamos fazer o quê com a Arena se não pagar? Então, pressionou o Duílio aceitou. O novo contrato chegou no conselho e ninguém tinha uma cópia do contrato. Fizeram lá uma explicação rapidamente. Superficial. Aí teve aquela votação, bom, quem concordar tem que confiar na gente, não sei o que lá. Quem for contra, levanta, tá aprovado. E aí descobriu-se agora, o blog do Paulinho fez a matéria, vou dar crédito aqui. E aí, cara, eu quis saber, porra, por que mudou? Né? Aí teve um negócio também que eu falei, não sei se foi em off, quando o Duílio se elegeu, ele deu uma afastada no Mas você falou aqui no começo do programa. Foi no começo? Já estava no ar, né? Já estava, caso você tenha se Ele deu... porque Já foi. começou assim, veio de repente o negócio. Eu estava batendo um papo e aí deu uma afastada. Tanto é que depois, na época da eleição, que um precisou do outro, o Duílio me mandou uma foto, olha o meu inimigo aqui, ironicamente. Mas ele também não aceitava muita interferência. O Edgar até falou, o Andrés tinha que cobrar. E aí não é fazer a defesa, é contar a verdade. Não sei se ele tinha espaço para cobrar. Mas, de qualquer forma, fizeram uma coisa, mais uma péssima para o Corinthians, aceitando todas as exigências da Caixa. Acho que não era assim que então, o presidente tem que... Tem um trechinho aí. Aí eu liguei para o Edgar e falei, Edgar, você consegue me explicar um pouquinho por que mudou? E aí ele me deu... Não dá pra colocar tudo que você e o Edgar conversaram. Mas você fez muita informação aí com o Vessone, com o debate placar também. Cara, esse negócio da Caixa aí, que negócio nebuloso, né, cara? Ferrou o Corinthians demais. E ninguém sabia. A gente ficou sabendo agora, depois que ganhou o título da Copa do Brasil. Esse contrato está assinado há anos. No mínimo aí uns 4 anos, no mínimo. Então, cara, que negócio... Cara, lesou o Corinthians demais. Claro que a gente tem que pagar, etc. A gente tem que pagar, mas... Pô, reter, que nem o Wilson falou, mano. Reter aí milhões da premiação, deixar parado lá, tá ligado? Sendo que é parcelas até dezembro ali. Não faz sentido. Vamos ver se o Corinthians consegue conversar com a Caixa aí e liberar essa grana. Porque... Cara, eu só não concordei depois, quase no final ali, o cara falar que o Santos começa com a expectativa melhor que a do Corinthians, mano. Pelo amor de Deus, o Santos ganhou o que ano passado? O Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, ganhou 2 títulos, o time é o mesmo. Pode sair o Maicon, beleza, mas é praticamente o mesmo time. Cara, o Santos não ganhou nada. O Palmeiras não ganhou nada, beleza, o Palmeiras é um time bom, né? Vai brigar por título, normal. Mas falar que o Santos tá na frente do Corinthians, pelo amor de Deus, mano, é ser muito clubista, cara. Pô, na moral, mano. O Santos, o Neymar só se machuca, jogou um jogo ou outro bem. O Gabigol, que pô, deu um presentão pra nós, né? Aquele pênalti perdido, deu um presentão pra nós. É um cara que, sem comprometimento, fora de forma e tal. Cara, pelo amor de Deus, é inacreditável. Mas é isso aí. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.